Bom, então para a gente aqui ter uma ideia melhor, né, uma ideia ainda geral, né, dessa primeira relação entre os portugueses e os nativos, é importante então você lembrar, a gente comentou aqui, né, do escambo, que é uma relação comercial entre eles, né, então uma relação bastante amistosa, uma questão de se conhecerem, uma troca bem interessante, tá, que alguns filmes até retratam de forma bem lúdica. Eu vou dar aqui uma dica para vocês podem ver um filme chamado Caramuru, que é muito interessante, trabalha de forma satírica essa relação entre indígenas e portugueses no primeiro momento. Vale a pena, fica a dica aí para vocês. Então, o escambo, dentro desse processo, ora, é de se imaginar sim que entre portugueses e indígenas ocorra uma relação de amizade. Nós temos relatos de amizade entre portugueses e índios, tá? Amizade é essa que muitas vezes passava por uma questão de miscigenação. Isso vai acontecer, a relação entre portugueses e indígenas vai acontecer, e não necessariamente, né, de maneira forçada. Há uma curiosidade recíproca. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente procura olhar essa relação entre as sociedades de uma forma mais imparcial. Tanto é que a gente observa, sim, um grande hibridismo cultural desses grupos, primeiros grupos que entraram em contato com os portugueses. A troca ela é mais intensa. Depois que o projeto colonizador está mais bem estabelecido, é verdade que o braço colonizador ele acaba gerando um processo de imposição cultural maior. Mas num primeiro momento, o hibridismo cultural, ou seja, a troca cultural, ela é muito intensa. A curiosidade com a língua e a própria necessidade de descobrir, de conhecer a língua nativa, ela vai existir. Tá? Papel que vai ser desempenhado em grande parte pelos jesuítas, pelos representantes da Igreja Católica que vêm para cá. E aí, claro, a gente entra numa outra questão, que é a questão da catequização do índio, que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante, tá? Porque, na verdade, a gente ainda vai trabalhar outras relações que vão acontecer aqui, e aí talvez não tão interessantes. A questão da catequização, digo que trabalho com a ideia de não ser tão interessante, por ter promovido, no caso do índio brasileiro, quase que, para grande parte de nós, uma extinção, né, dessa cultura indígena. Nós aqui, por exemplo, no litoral, no Rio de Janeiro, conhecemos muito pouco dessa cultura indígena, justamente devido a esse processo de imposição cultural, feito em grande parte pela Igreja Católica, por esse braço colonizador do Império Português. E ainda termino aqui esse momento citando as alianças militares. Portugueses muitas vezes procuraram nos índios alianças militares para lutar contra outros grupos indígenas ou até mesmo invasores como franceses, por exemplo. Mas aí aqui a gente já vai tratar de uma outra questão, que é a guerra contra o índio, o processo de genocídio dos índios e, obviamente, o processo de escravização. Tá? A escravização dos índios aqui na América Portuguesa, o genocídio desse índio vai ser trabalhado aí por nós com mais calma, um pouco mais, né, com um pouco mais de cuidado nos módulos à frente. Perfeito? Agora, bom, uma vez que a gente já entendeu essa complexidade, que esse é o grande objetivo aqui, a gente entender, né, que é muito mais complexa, muito mais diversa a relação entre português e índio do que a gente imaginou, a gente agora vai entender, vai fechar esse módulo falando da colonização. Ora, porque se ele é um período pré-colonial, ele se encerra no momento em que Portugal procura de fato ou efetivamente colonizar o território. E essa colonização vai ser marcada, ou pelo menos o evento que vai balizar para a gente essa mudança, é a vinda de Martim Afonso de Souza, um nobre português, que recebe aí a incumbência de vir à América e estabelecer de fato um projeto colonizador. Daí a ideia de expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E aí você vai perguntar assim, poxa, por que então, de repente, em 1530, a coroa portuguesa decide iniciar um projeto colonizador se o Oriente ainda é a prioridade portuguesa? Lembra? Eu falei para vocês que até o século XVII, até o fim da União Ibérica, eu posso assegurar que o Oriente era a prioridade portuguesa. Então, o que faz com que Portugal sinta a necessidade de colonizar a América? E aí vamos lá, algumas questões importantes. Tá? O Oriente já não é mais tão lucrativo na década de 30 que era no início do século XVI. Mas isso não é o mais importante. O mais importante foi, a descoberta de metais preciosos na América Espanhola,
Ora, os espanhóis procuraram metais, né? Procuraram e encontraram metais em grande quantidade na América. Então há, claro, agora uma expectativa por parte da coroa portuguesa de metais serem encontrados aqui. Mas eu posso assegurar que o mais importante ainda não foi isso. O mais importante para que Portugal se preocupe em iniciar o projeto colonizador é o medo das invasões estrangeiras. É o medo que aquelas constantes tentativas de piratear as riquezas locais, as tentativas, né, de invasão do território por parte dos franceses principalmente, pudesse significar um estabelecimento colonial não português e a consequente perda desse território. Então podemos entender que o projeto de colonização da América, iniciado pelos portugueses na década de 1530, tinha como principal objetivo garantir a colonização do território e evitar a perda dele para uma outra potência da época. Perfeito? Então, por isso, Martim Afonso Souza vem para cá e escolhe, inclusive, um território bem ao sul. Olha lá, ó, vai ser a fundação de São Vicente. Olha que coisa interessante, hein? Vou fechar aqui com uma ideia bem interessante. Se Martim Afonso de Souza tinha liberdade dada pelo rei de Portugal de estabelecer, né, seu ponto colonial, estabelecer a sua capitania em qualquer território, por que ele veio bem ao sul, numa região mais distante de Portugal? Ora, porque na verdade, quanto mais próximo, olha o Tratado de Tordesilhas, quanto mais próximo da América espanhola, na concepção, né, da coroa portuguesa, maior a chance de encontrar metais preciosos. Então aqui nós temos duas questões estabelecidas. Olha, as duas questões. Uma, colonizamos o território, aumentamos a defesa desse território, tentamos impedir a perda dele pelas invasões estrangeiras e, ao mesmo tempo, iniciamos aí um lento, um gradativo processo de busca de metais preciosos na América. Então, a partir de agora, iniciamos efetivamente a colonização da América Portuguesa.